Olá, amigos. Sou o professor Aurinei Brito. Estamos de volta ao estudo do nosso tema semanal, que é o Direito Penal Informático. E agora estamos no Saber Direito Responde. Estamos aqui com os acadêmicos de Direito. Os mais aplicados da faculdade foram escolhidos para fazer essas perguntas aqui para colaborar com o nosso estudo. Então vamos iniciar as perguntas. O que são crimes virtuais puros e crimes virtuais impuros e por que nos crimes virtuais puros fica complexo para tipificá-los? Certo, muito bem. Essa questão dos crimes cibernéticos puros e impuros é uma classificação que há na doutrina relacionada à escolha do bem jurídico que está sendo ofendido, né? Então, quando falamos em crimes informáticos puros, estamos falando de crimes que só podem ser praticados pela internet, né? Diferente daqueles impuros, que são condutas já conhecidas, como a extorsão, como o furto, né, como os crimes contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, que são crimes comuns já conhecidos da nossa sociedade, já tipificados pelo ordenamento jurídico penal, né, mas que ganharam um novo meio de execução, que é a internet. Pode ser praticado por vários meios, inclusive pela internet. Esses são os impuros, né, ou impróprios, como alguns preferem. Mas os puros, como você citou, são condutas que só podem ser praticadas pela internet. E como exemplo nós citamos os crimes de invasão de sistema computacional, né? Um crime inserido no Código Penal recentemente, né, pela Lei 12.737, que é a conhecida Lei Carolina Dickmann, que criminalizou essa conduta, até então que não estava criminalizada pelo nosso ordenamento jurídico. Hoje, então, invadir sistema computacional que está protegido com um mecanismo de segurança para obter um dado informacional ou adulterar qualquer daqueles dados é crime já tipificado no Código Penal, artigo 154-A, certo? E a pergunta fala sobre a dificuldade de tipificar essas condutas. Na verdade, hoje, a tipificação dessas condutas ela vai variar de acordo com o bem jurídico ofendido, né? Vamos lá no Código Penal, se for um crime relacionado à pornografia infantil, por exemplo, nós vamos ter que invocar o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no 241-A, que fala, por exemplo, da divulgação, né, desse conteúdo pornográfico infantil. A dificuldade mesmo é só com relação à legislação que está deficiente em alguns pontos, né? Há certas condutas que, por exemplo, ainda não estão previstas, né, no ordenamento jurídico penal. Algumas questões estão sendo estudadas com alguns novos bens que estão surgindo, alguns novos valores, como, por exemplo, o cyberbullying, o cyberstalking, que ainda são condutas que estão em fase de projeto, né? Estão lá no projeto do Código Penal que ainda serão inseridas no Código, caso esse projeto venha a se efetivar e transformar efetivamente em lei, certo? Posso dizer que há um certo receio das pessoas vítimas dos crimes cibernéticos em divulgarem, principalmente quanto à empresa, sendo que a divulgação demonstraria sua fragilidade? Isso é uma questão muito importante, né? Nós temos visto que grandes corporações, principalmente as instituições financeiras, elas preferem guardar em sigilo aquelas ofensas, né? Todos sabemos que atuamos nessa área de que as instituições financeiras, por exemplo, elas sofrem prejuízos milionários, né? Por conta dos crimes, por conta das fraudes bancárias e crimes praticados pela internet. Acontece que quando um dinheiro é subtraído da conta bancária do correntista, né, consumidor, usuário do banco, ele tem o direito de reclamar esse valor perdido junto à instituição. E já tem formado o entendimento de que a instituição ela é obrigada a restituir esse valor, né? Então há inclusive uma discussão acerca da tipificação dessa conduta. O STJ entendeu que seria um furto mediante fraude, que nós discordamos. Inclusive durante o nosso curso isso foi dito, quando falamos que a vítima, na verdade, não é o correntista, a vítima é o banco, né? Então o banco foi enganado com uma falsa identidade, né? O criminoso da internet se apresentou como uma pessoa que ele não era, digitando a senha lá no banco. O banco autorizou a entrada dele, né, e permitiu que aquela transação fosse efetivada. Então o banco foi enganado e ele deu vantagem indevida àquele criminoso. Então é um estelionato em todas as suas elementares. Tá? Então nós discordamos do entendimento de que isso tenha sido um furto mediante fraude. Com relação à finalização da sua pergunta, a divulgação disso certamente prejudicaria a instituição financeira. Imagine eu
responsável por uma grande instituição, revelar que os meus clientes, né, os nossos usuários, estão sofrendo ataques cibernéticos. Eu vou demonstrar a fragilidade do meu sistema e eu vou perder correntistas, porque as pessoas vão ter medo de ter conta nesse nosso banco, né? Tem um professor muito amigo nosso, que é promotor de justiça em São Paulo, Augusto Rossini, tem obras publicadas sobre esse tema, e ele brinca da seguinte forma, ele diz: Aurinei, os bancos eles preferem engolir um sapo a engolir a lagoa inteira. Né? Então, eles preferem assumir aquela dívida, né? Pagar ali o correntista que foi lesado, mas não revelar aquela fragilidade. A globalização, além de benefícios, ela trouxe uma certa vulnerabilidade a certos delitos e crimes, como difamação, ameaça, injúria? Certo. Nós falamos muito sobre isso. A modernidade, ela facilitou, ela modificou, na verdade, toda a nossa relação de comunicação, né? Mudou a forma de nos comunicarmos. Ela nos deu instrumentos de exercício da nossa liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, né? Todos nós hoje nos tornamos um pouco jornalistas, né? Porque a gente vai lá na nossa rede social, a gente comenta uma notícia que foi divulgada, nós avaliamos certos casos, agora que nós somos cientistas da área jurídica, nós damos a nossa opinião acerca de uma prisão, acerca de uma liberação, de um homicídio, né? Então, nós fazemos um certo julgamento. Qual é a preocupação com relação a isso? Assim como nós temos essa liberdade de agir nesse sentido, nós precisamos compreender que o direito à liberdade de expressão, assim como todas as outras liberdades e direitos fundamentais, eles são limitados, certo? Eles não são direitos absolutos. Então, nenhum direito fundamental é absoluto, nem mesmo a vida é absoluto, né? Então, por que a liberdade de expressão haveria de ser? Então, isso sim tem fomentado, tem facilitado a ocorrência de ofensas à honra, como você citou aí, a calúnia, injúria e difamação. Tem sim, porque facilita a pessoa não estar frente a frente, a pessoa achar que está escondida, que está acobertada pelo anonimato, num perfil falso, por exemplo. Isso tudo encoraja a pessoa a praticar esse tipo de crime. Por isso que a ocorrência está um pouco superior ao passado. E é relevante também que se leve em consideração que um crime contra a honra praticado pela internet ele tem uma potencialidade lesiva muito superior a um crime contra a honra comum, né? Praticado por um jornal, por uma televisão. Então, é verdade, a modernidade trouxe os benefícios, né? Trouxe a internet para que a gente facilitasse nossa comunicação, mas também tem potencializado essa zona criminógena nesse sentido, né? Facilitado os crimes contra a honra. Por que é difícil pregar o bem jurídico relacionado à sua imaterialidade à segurança da informática? Certo, aí essa questão dos bens jurídicos imateriais, né? É uma discussão que hoje a gente alcança o ápice da discussão da doutrina penal no mundo, é essa problemática. Como proteger um bem jurídico imaterial, um bem jurídico que não é palpável, né? Essa é a grande discussão, porque no passado recente, nós tínhamos um direito penal clássico, repressivo, né? Um direito que punia depois que a lesão ocorria, né? Existe, inclusive, o princípio da lesividade ou da ofensividade, que fala que só há crime quando houver lesão ou ameaça concreta de lesão a bem jurídico, não é isso? Então, se o crime só acontece quando tem lesão ou ameaça concreta de lesão ao bem jurídico, como verificar essa lesão num bem jurídico supraindividual, né? E aí a gente fala da segurança informática, né? O que é a segurança informática? Onde está a segurança informática? Como eu posso avaliar ou mensurar uma lesão ou uma ameaça à segurança informática? É muito difícil, mas esse não é um problema só da segurança informática. É um problema de todos os bens, se vocês lembram daquela história das gerações dos direitos, primeira geração, segunda geração, terceira geração, né? Que muitos atribuem a Bobbio, né? Naquela obra Era dos Direitos, mas é uma teoria de Karel Vazak, né? Foi falado muito antes do Bobbio, quando ele falou das gerações ou dimensões dos direitos, né? E ele diz, direitos de primeira geração, civis e políticos, direitos de segunda geração, econômicos e sociais, direitos de terceira geração, coletivos e difusos. Opa, coletivos e difusos. Como proteger esses bens, né? Por isso que há uma dificuldade nessa proteção. E aí a doutrina penal, ela entra nesse sentido
para criticar certas posições no sentido da legitimidade do direito penal na proteção desses bens, né? Alguns dizem que não é possível, porque não tem como mensurar a lesividade, não tem como mensurar a lesão. Nós defendemos que sim, que tem. Alguns bens, inclusive, eles precisam de uma proteção antecipada, não só repressiva, mas preventiva, porque uma conduta que se efetive contra um bem jurídico supraindividual atinge as pessoas de um modo irreversível e sem equivalente pecuniário, o que é pior. Ou seja, não tem como trazer de volta e nem tenho como mensurar uma indenização para lhe dar. Quer saber como? Um terrorista, por exemplo. Como nós vamos punir um atentado terrorista? Alguém que vem num avião e atira o avião às torres gêmeas do Congresso Nacional. Eu vou chamar quem? A polícia para catar os cacos do terrorista e prendê-lo? Não tem como. Para que vai servir o direito penal? Então precisamos de atitudes preventivas nesse sentido, certo? E alguns criticam, não, isso não pode, isso é antecipação de tutela penal, isso é inadmissível no direito penal. Mas já está implantado. Por exemplo, na lei de crimes ambientais, você vê lá o artigo 42, que é proibido soltar balões. Por que é proibido soltar balões? Porque uma hora ele pode cair e incendiar uma floresta. Mas nem caiu, mas pode cair, né? Estou punindo aqui no 306 do Código de Trânsito, embriaguez ao volante, né? É proibido dirigir com capacidade psicomotora alterada. Mas ele matou alguém? Não. Ele lesionou alguém? Não. Está dirigindo em alta velocidade? Também não. E por que está preso? Porque ele pode vir a matar alguém. Entenderam? Então, é a incolumidade pública, é a saúde pública. E assim como a segurança informática tem essa dificuldade. Então, se está protegendo outros bens, muito bem também pode proteger a segurança informática. Certo? Vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente continua com as perguntas. Voltamos agora, vamos prosseguir com as perguntas no Saber Direito Responde. Professor, é possível uma vítima buscar ajuda em uma delegacia especializada em crimes cibernéticos? Sim, muito bom. As vítimas desses crimes cibernéticos, elas precisam se tranquilizar nesse primeiro momento, porque é muito comum que as pessoas não tenham absolutamente nenhuma ideia do que vai acontecer, né, a partir da ofensa, da agressão, da perda patrimonial, etc. Hoje, a perícia informática, a análise forense computacional, ela tem evoluído bastante nesse sentido para se investigar e se encontrar o criminoso, né? Então, já existem polícias especializadas, né? A Lei 12.735 de 2012, que surgiu junto com a Lei Carolina Dickmann, ela trouxe essa autorização para que os estados implantem essas delegacias especializadas, né? Em alguns estados já possuem, aqui no DF existe, em São Paulo tem, em Minas tem, mas em alguns estados, infelizmente, ainda não alcançamos esse padrão de polícia, né? Uma polícia especializada, dedicada à apuração desses crimes. Mas hoje, em alguns lugares, como eu falei, já existem outros profissionais também que podem ser procurados. Existem advogados e peritos na área de informática que atuam no combate aos crimes informáticos e são pessoas que devem ser procuradas para conduzir essa investigação, né? Além das delegacias, ter uma pessoa ali ao seu lado para que ele ajude nessa condução até que se encontre o responsável e o seu bem seja restaurado. Professor, qual a influência da mídia na criação das leis penais brasileiras? A mídia representa os interesses da sociedade ou os interesses próprios? Uma pergunta muito importante. O problema na mídia, né? Voltamos. Falamos nisso no nosso primeiro dia de encontro aqui sobre direito penal informático e foi uma questão que foi muito enfatizada. Essa questão da influência da mídia é realmente um grande problema na nossa sociedade hoje. Falávamos agora há pouco da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas o que a gente percebe é que parece que as grandes empresas, as grandes corporações não têm ideia disso, ou têm, né, e agem propositadamente, o que é ainda pior. Mas nós vivemos na chamada sociedade da informação, Helder. Então, quem tem o poder de gerir essa informação, de gerenciar essa divulgação,
tem um poder muito grande, tem um poder de influenciar nas decisões políticas, econômicas e sociais de um povo, né? E quando essas informações elas são postas, há quem compre esse discurso, há quem aceite esse discurso, né? Então, nós, interlocutores, somos os principais alvos, né? Há uma certa contaminação nesse sentido, principalmente quando envolve um problema criminal, né? E nós passamos a nos atemorizar com aquilo, nos aterrorizamos com aquilo ali, né? E eu citei algumas obras que falam disso, principalmente do Eugênio Raul Zaffaroni, que foi nosso orientador no doutorado, e do Noam Chomsky, que é um filósofo norte-americano. Ele trata principalmente da questão do terrorismo. Ele fala que quando o terror é implantado pela mídia, a sociedade aceita qualquer coisa, né? E aceita qualquer coisa de boa, de bom que volte para um benefício social. Então, qual é a lógica desse sistema hoje? A mídia expõe cinematograficamente os fatos, o legislativo reage, porque a sociedade já está esperando algo em troca, algo em resposta, entendeu? Então é um discurso que é comercializado, é um discurso que é vendido, né? E nós somos consumidores daquilo ali, e há alguém que aparece como salvador da pátria, há alguém que aparece para cuidar de interesses, agora respondendo a sua pergunta, de interesses financeiros e interesses pessoais, e não pensando no bem coletivo. Tem vários exemplos na legislação que podem ser vistos com relação a isso, a lei de crimes hediondos, a mudança da progressão de regime para crimes hediondos, que só veio depois da morte daquele garoto lá no Rio de Janeiro que arrastaram ele, lembram disso? A própria lei Carolina Dickmann, desde 99 que falávamos em criminalizar essa conduta, mas ela só foi criminalizada depois que a mídia aterrorizou com a ideia dos hackers, etc. Então, é assim que está funcionando. Então, infelizmente, nós temos a criação, em geral, de uma legislação simbólica, visando interesses pessoais e eleitoreiros influenciados pela mídia. Certo? Professor, dando continuidade à Lei 2.737 de 2012, a chamada Lei Carolina Dickmann, que o senhor fez uma citação anteriormente. O que ela trouxe de benefício para a sociedade em relação à invasão de dispositivos de informática, e visto que já se passaram 2 anos, como tem sido o progresso em relação à lei e à sua eficácia? Certo. Essa questão da Lei Carolina Dickmann, ela desperta várias polêmicas, né? Primeiro, pelo tipo penal. Como eu falei agora há pouco, invadir sistema computacional, conectado à internet ou não, quebrando um mecanismo de segurança para adulterar, obter uma informação que esteja lá. Esse crime, se ele for praticado contra autoridade como presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, é um crime que fica qualificado. Na verdade, tem uma causa de aumento de pena para essas questões. Mas aí qual é a problemática disso tudo? Trouxe um avanço? Trouxe. Sim, ninguém pode negar. Nós não tínhamos o crime, hoje nós temos o crime, né? Na nossa obra, inclusive, foi publicada em 2013, agosto de 2013, bem antes do Marco Civil da Lei Carolina Dickmann. Na verdade, um pouco depois da Lei Carolina Dickmann, mas nós sugerimos a ideia de que a invasão de sistema computacional, por si só, basta a obtenção para que essa conduta já fosse criminalizada, né? Então, trouxe um avanço, um pequeno avanço, mas a aplicabilidade é muito baixa, né? É muito baixa, por conta de condutas que podem ir de uma mera invasão a um sistema, né, para quebra de uma vulnerabilidade e cópia daquelas informações que tem lá, ou pode ser uma invasão que pode gerar um problema maior, né, como uma fraude bancária, como uma extorsão, como aconteceu com a Carolina Dickmann. Isso tem acontecido muito, né, invade o computador, pega as imagens lá da pessoa e depois liga para ela e olha, estou com tuas fotos, deposita tantos mil para mim, senão vou postar nas tuas redes sociais porque eu já tenho as senhas, né? Então, pode gerar uma preocupação ainda maior. A aplicabilidade, infelizmente, ainda está um pouco baixa, justamente por conta desses detalhes que precisam ajustar na lei. Professor, há uma prática na internet que vem se tornando frequente a cada dia, e que é o e-mail simulado de um órgão ou ente da administração pública. Como deve agir a vítima que cai, na verdade, nesse golpe? Ah, isso é muito bom. Isso tem acontecido muito, né? Isso tem acontecido, na verdade, com todos nós.
Eu, inclusive, antes de iniciar o programa, eu olhei o e-mail, tinha um e-mail do MPF lá, me convocando para uma audiência. Então, o e-mail do Ministério Público Federal ou da Justiça Federal para um advogado, é muito fácil eu receber mesmo aquele e-mail ou ter mesmo aquela audiência, né? Mas isso precisa ser organizado. É preciso que as pessoas saibam que se há qualquer benefício para ganhar, né? Um benefício próprio, seja ele financeiro ou um prêmio ou qualquer coisa, não acredite. É muito difícil hoje ganhar R$1 milhão trabalhando. Imagina você ganhar R$1 milhão por e-mail, né? Clique aqui e ganhe R$100 mil. Não existe. Então, você já sabe que é uma fraude, né? Como eu citei agora há pouco. É preciso que se detecte que é uma fraude. É preciso que se desconfie daquilo ali, né? Eu, por exemplo, desconfiei muito facilmente de um e-mail, agora há pouco falei sobre isso, de um e-mail que disse: você quer emagrecer? Opa, já sei que não é para mim, porque eu não estou precisando emagrecer, né? Então, tem que desconfiar daquela situação toda, entendeu? Então, se chega, Serasa, né? Aí você sabe, pô, deixei de pagar a minha conta. É possível que seja do Serasa? É, mas não clica, porque se o Serasa quer te achar, eles vão te achar. Seja por e-mail, seja por telefone, vão bater na porta da tua casa, etc. Então, não atualize cadastro por e-mail, não atualize senhas de nada por e-mail, porque isso pode lhe trazer prejuízos futuros. Quando você clica lá, você instala uma vulnerabilidade no seu computador, tá? Professor, a conduta da vítima nesse tipo de crimes informáticos, pode facilitar ou dificultar a ação dos bandidos? Pode, isso encaixa perfeitamente com relação à pergunta anterior, né? Nós temos um estudo hoje dentro da criminologia, que é a vitimologia, né? Que é o estudo da vítima. Mas também tem um estudo muito importante que tem avançado no Brasil, que é a vitimodogmática. A vitimodogmática é o estudo do comportamento da vítima. Como a vítima reage ao crime ou como a vítima age para que o crime aconteça, né? Isso tem tanta importância para nós que no artigo 59 lá do Código Penal, se você for observar, no momento da dosimetria da pena, o juiz tem que fixar a pena base. E aí ele fixa a pena base com análise do artigo 59. O que tem lá? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, né? E entre esses elementos tem lá comportamento da vítima. Olha só. Então ele pode fixar a pena base para o mais ou para o menos com relação ao comportamento da vítima. Então, quanto mais a vítima colaborou para aquele crime, menos grave vai ser a conduta do autor, né? Essa é a ideia, né? Então, com relação aos crimes informáticos hoje, nós sabemos que o comportamento da vítima tem facilitado muito, né, esses crimes. Então, chega lá no meu e-mail, alguma coisa sobre um ensaio fotográfico sensual de uma determinada atriz. Aí você vai lá e clica, né, para ver a pessoa nua. E aí o que acontece? Quando você clica, você já abriu as portas do seu computador para que aquela pessoa ali tivesse acesso a todo o seu conteúdo, né? Uma simples conversa no Facebook hoje, quando você responde, já é possível que a pessoa tenha acesso aos dados da sua máquina, né? Há uma prática hoje um pouco mais avançada na área de tecnologia que diz que quando você responde, né, aquela conversa ali no PVT, no privado ali no Face, a pessoa já capta o seu IP, né? Então, olha só o risco disso tudo. Então, a preocupação que você deve ter, quer dizer, Aurinei, que eu não posso nem responder para um estranho no Facebook, que eu posso estar abrindo as portas do meu computador para ele? É, verdade. Por isso que tem tanto estrangeiro hoje no Face, já perceberam isso? Muita gente que chega falando em inglês, que chega falando um idioma diferente, chega te xingando, né? Porque quando te xinga, tu não te controla, tu reage, né? Então, até um xingamento. Então, como é que você deve reagir a isso tudo? Não responde, a não ser que seja uma pessoa confiável, né? Então, se você quer responder àquela pessoa, achou ela bonitinha, achou ele bonitinho ali na fotinha, vai lá no perfil dele, vê quem é, né? Vê se é um perfil real ou se parece ser um fake. E aí, daí depois você responde. Então, tá vendo só como o comportamento da vítima influencia nisso tudo? É preciso ter bastante cuidado. Professor, quanto aos sujeitos, é possível uma vítima ser acusada ou talvez até condenada por um crime cometido por um terceiro na internet através de uma conta clonada ou invadida?
Sim, isso vai depender da investigação, né? Ou da perfeição do crime, né? No Código Eleitoral, e agora que estamos aí em plena campanha eleitoral, é possível, tem na verdade um crime específico com relação a isso. É você fazer propaganda eleitoral irregular em nome de terceira pessoa, atribuindo a autoria a terceiro. É assim que está lá na lei, né? Na lei das eleições. Então isso é crime eleitoral, principalmente quando você ofende alguém. Olha só, imagina essa prática no meio disso tudo, como é que faz para descobrir isso? Então, se alguém invade o seu perfil, por isso que eu falei agora há pouco para atentar para o comportamento, para os cuidados com a senha, etc. Porque se o seu computador está monitorado, né, e alguém tem acesso à sua senha, nem precisa ser um grande conhecedor da tecnologia para saber que ele pode usar aquilo ali contra você. Né? Ele pode ser uma pessoa que simplesmente vai brincar com você, ou pode ser uma pessoa que vai te prejudicar, né? Então tem todas essas questões envolvendo esse problema. É evidente que a investigação vai chegar ao seu computador e tudo aquilo ali pode ser modificado. Para esclarecer, para ficar um pouco mais claro para vocês, é como uma multa de trânsito. Você passou ali no sinal vermelho, o pardal pegou você ali na placa, né? Para onde vai aquela multa? Vai para a placa, vai para o carro. Quem é o proprietário do carro? É o proprietário A. Então esse A vai perder tantos pontos na carteira. E aí, quando chega a notificação lá para ele, ele diz, opa, eu não estava nesse carro nesse dia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou recorrer, né? E aí eu vou apresentar o verdadeiro condutor do veículo para que ele perca os pontos na carteira e para que ele pague a carteira. Então, o IP da sua máquina é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que vai funcionar. Então, além de chegarmos ao seu computador, vamos ter que investigar ainda e chegar a você. Mas é claro que a possibilidade há, né? A possibilidade há. Mas quanto mais cuidado você tiver com as suas senhas, mais cuidado você tiver com a sua máquina, menos riscos você vai correr com relação a isso. Muito bem, amigos. Respondidas as perguntas, finalizamos hoje o Saber Direito Responde. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação dos acadêmicos. Até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.